Tudo bom, pessoal? Aqui é o Ricardo que está falando. Esse vídeo é o primeiro que eu estou fazendo aqui sobre o meu canal, meu novo canal Quadrinhos e Literatura. Eu tentei montar aqui alguma coisa diferente, com apresentação, com imagens, mas não deu certo, então eu falei, eu vou abrir os links, tá? Que eu estava usando como pesquisa. Estão abertos os links aqui. Vou falar dessa primeira fase aqui, por que eu estou montando esse canal e o que vem a ser esse canal. Né? Em primeiro lugar, eu não sou um colecionador de quadrinhos, tá? Eu sou um leitor de quadrinhos que começo lá desde a minha infância, com muita influência do meu avô, né? Minha mãe me conta que quando ela era criança, meu avô já trocava quadrinhos com o pessoal na rua, né? Com a molecada na rua. E, e eu tive muita influência disso. Aí eu nasci, fui crescendo e fui ter influência, né? Meu avô era vendedor de livros e também, acho que não chegava a ser vendedor de quadrinhos, mas sempre estava envolvido com essa mídia também. Eu lembro o primeiro quadrinho que eu tenho lembrança assim é quadrinho de faroeste, tá? Através do meu avô mesmo. Nós vamos comentar aqui rapidamente depois sobre alguns quadrinhos de faroeste lá da década, final da década de 70 para a década de 80, né? Final da década de 70 eu já tinha lá meus 5 anos, 6, né? Então eu começo a lembrar essas imagens de quadrinhos. Então, quadrinhos de faroeste provavelmente era Tex e outros aí que já eram publicados aí pela IBAL, pela RGE, não estou muito bem lembrado, mas eram quadrinhos de faroeste. Depois tem quadrinhos como o do Fantasma, né? Fantasma era. Eu estou falando uma era antes de Superman ainda fazer sucesso, né? Então eram quadrinhos do Fantasma, Mortadelo e Salaminho. Então aí meio que começa por aí a minha trajetória, tá? Então eu vou começar aqui, ó, abrir o link aqui no Wikipedia da editora Brasil América Limitada, a EBAL, né? Então a editora Brasil América Limitada, mais conhecida pelo acrônico EBAL, foi uma das mais importantes editoras de histórias em quadrinhos do Brasil. A EBAL foi fundada em 18 de maio de 1945 por Adolfo Eisen, o pai das histórias em quadrinhos no Brasil. Tá? Então estamos falando aqui antes de Editora Abril, antes até da Globo, Editora Globo, né? Ou a Rio Gráfica Editora, que a gente vai falar aqui também, antes dessas fazerem sucesso mesmo, a EBAL era que tocava aí o barco aí dos quadrinhos com muito sucesso, né? Então aqui, ó, antes de criar a EBAL, Eisen foi proprietário da editora Grande Consórcio de Suplementos Nacionais, editora que atuou entre os anos 34 e 42 do século passado, né? Onde editava publicações como Suplemento Juvenil, o Mirim e o Lobinho, nos quais debutavam muitos dos personagens da Era de Ouro dos quadrinhos, Falcão da Noite, The Flash, Superman, Batman e assim por diante, tá? Então a EBAL foi aí muito. Nós estamos falando de uma época aqui que nem se cuidava muito de licenciamento, né? Então tinham, tinham vários quadrinhos aí que não eram licenciados, né? E os editores, os roteiristas até faziam como eles queriam. Isso aconteceu também na editora Abril, né? Então era muito, digamos, meio bagunçado assim. Mas eram os quadrinhos que nós tínhamos aqui, né? E faziam muito sucesso, né? Pouco se sabia dos Estados Unidos e outras coisas. Ainda não estão ainda nessa época aqui, tá? Então a editora Ebal é muito conhecida por isso, tá? Depois eu vou mostrar outros sites aqui. A Rio Gráfica Editora RGE, né? Essa aqui também é do grupo Globo, né? Mas vamos ver por que RGE, né? O nome é Rio Gráfica Editora, mais conhecida pela sigla RGE, foi uma das editoras que publicou revistas de histórias e coisas no Brasil. Aqui, ó. Em 33, né, 1933, Adolfo Eisen, na época funcionário do jornal O Globo, apresentou a ideia de se criar um suplemento de histórias em quadrinhos, baseado nos suplementos dominicais dos jornais americanos.
Mas nessa época aqui, ó, Roberto Marinho não se interessou pela ideia. Então, em 1934, a Eisner lançou o seu primeiro suplemento infantil. Então, o Roberto Marinho não quer, então eu vou lançar aqui o meu suplemento infantil. Pelo jornal A Nação. Após 15 edições, a Eisner criou uma própria editora, a Grandes Consórcios de Suplementos Nacionais, que em 1945 daria origem à Editora Brasil América, conhecida por Ebal, né? Então aqui as coisas vão se juntando, né? Você viu que o Adolfo Eisner da Ebal, ele foi funcionário do jornal O Globo, e aí ele começou aqui no Globo fazer essa coisa dos quadrinhos, né? Roberto Marinho não se interessou, e aí o que ele fez aqui? Ele montou a Ebal, que nós já comentamos aqui, certo? Aí em 12 de junho de 37, Marinho lança O Globo Juvenil e tira várias das licenças da King Future Syndicate, que pertenciam a Eisner, né, a Adolfo Eisner. Então, Roberto Marinho falou, opa, isso aqui é legal, tá dando dinheiro. Aí ele pegou, tirou várias licenças do Eisner e começou a publicar no Globo, né? Em 40, o jornal Globo publicou Namor, que fez estreia em gibi mensal, né? O termo gibi foi criado pela própria Globo, né? Tornando errônea a comemoração de 40 anos da Marvel no Brasil, né? Como eu falei, não se preocupava muito com isso, com datas, com essas coisas, né? Ainda como a RGE publicou durante décadas no Brasil os quadrinhos do Fantasma e Mandrake, tá? Como eu falei, são Mandrake eu não tinha comentado, mas também no início aí os primeiros quadrinhos que eu vi foi Mandrake, tá? Tem até um quadrinho que foi, se eu não me engano, assim, que eu ganhei, que eu tive em mãos, meu primeiro quadrinho era meio no formato livro, né? No formato graphic novel, né, que a gente fala hoje, que foi do Asterix, tá? Mas tudo isso, nós vamos ter vários vídeos aqui falando da Asterix, falando de super-heróis, falando de Maurício de Souza, vários vídeos, tá? Então vamos com calma, né? E aqui, ó, no início dos anos 80, adquiriu os direitos de publicação do Homem-Aranha, o Incrível Hulk, Quarteto Fantástico e assim por diante, tá? Lembrando que esses caras aqui, o Homem-Aranha, Incrível Hulk, Quarteto Fantásticos, já estavam aqui na Ebal, já tinham na Ebal, tá? Então nós conhecemos super-heróis aqui bem na origem deles mesmo, né? Através do Adolfo Eisner. Aí, só que aí a Globo foi adquirindo os direitos, tal, até que a Ebal não aguentou mais, não deu para competir e acabou, né? E aqui é a Editora Abril, né? A Editora Abril que eu tenho mais lembrança, não só assim de gibis, né? De histórias em quadrinhos, principalmente na época que o Maurício de Souza editava aqui, os quadrinhos do Maurício de Souza eram da Editora Abril, né? Depois virou a MSP, Maurício de Souza Produções, mas durante um bom tempo aqui na Abril, e super-heróis e tantas outras coisas, né? E também por essa imagem aqui, tá? Quantas e quantas vezes a gente não passava aqui, se eu não me engano, na Avenida do Estado, e tinha um prédio aqui da Editora Abril, né? E uma fase, sempre o Brasil teve muito disso, na época onde eram os melhores lugares para se trabalhar. Então a Editora Abril era um lugar que muita gente queria trabalhar, lógico, principalmente o pessoal que mexia com quadrinhos, né? Durante um bom tempo os quadrinhos foram aqui o carro-chefe aqui da Editora Abril, tá? E falando de Editora Abril, aqui ó, a Editora Abril é uma editora brasileira sediada na cidade de São Paulo, parte integrante do Grupo Abril. A Editora Abril, deixa eu ver se tem as datas aqui, ó, a fundação foi em 1950, tá? E por Victor Civita, né? Victor Civita, que tem uma história legal dele também, um livro que fala sobre o Editor Abril, né? Mas resumindo, ele era um europeu e casou e era um excelente vendedor, né? E ele conhecia os quadrinhos e, resumindo bem, ele começou mesmo o Editor Abril
na Argentina, que era um país que ele falava que lembrava muito a Europa e ele gostava muito da Argentina, até que ele começou a fazer o trabalho de ir atrás de, vamos ver quem está com o licenciamento correto, né, das publicações, das criações da Abril, tal, veio para o Brasil. E aí ele conheceu Adolfo Eisen, se eu não me engano foi o primeiro que ele conversou sobre licenciamento. E aí todo mundo que ele conversou aceitou assim a proposta dele, tal, e ele começou a fazer um grande trabalho, até que montou a editora Abril, que nós conhecemos aqui, conhecíamos, né, e conhecemos também, que existiu aqui em São Paulo. Então aqui, ó, a editora Abril, entre 36 e 38, o Itaquim César Tivita, trabalhou como gerente geral na Arnaldo Mondadori Editori, na Itália, editora que publicava histórias em quadrinhos da Disney. Tivita nasceu em Milão, em 1938, e com o avanço do fascismo, Tivita resolve se mudar com a esposa e os 3 filhos para Nova York. Né? É o que eu falei, bem resumido mesmo. Ó. Em seguida foi para Buenos Aires, Argentina, onde fundou a editora Abril, tá? É a parte que eu pulei essa aqui. E aí ele foi para a Argentina e tal. A editora publicava vários títulos de histórias em quadrinhos de autores como Ugo Pratt, Mário Faustinelli, Alberto Ongaro, Ivo Pavone, Hector Osterheld, Alberto Breccia, Dino Battaglia, Paul Campani, além de outros da Disney e tal. Então, nós vamos falar de todos esses caras aqui, tá? Em vídeos posteriores. É só a nata aí dos quadrinhos na Europa, né? E depois aqui, ó. Em 46, o jornalista do Eisen, dono da Editora Brasil, a editora brasileira, grandes consórcios de suplementos nacionais, funda uma nova editora, a editora Abril América Limitada. Editora Brasil América Limitada, né, que é a EBAL. Estabelece uma parceria com Tivita para publicar personagens da Disney. Aquela questão que eu falei, essa parceria na verdade é que o Tivita foi lá e falou: opa, cadê o licenciamento desses quadrinhos da Disney, né? E aí, né, entre aspas, uma parceria, porque o Tivita com o Eisen tiveram que fazer lá uma negociação para que o Adolfo Eisen continuasse publicando aí quadrinhos, né? No ano seguinte, a editora de Eisen publicaria a revista O Herói, sem acento, né? Por conta própria. E por aí vai. E por fim, o outro assunto, por fim não, vou mostrar mais coisas aqui para vocês. Um outro assunto que nós vamos falar aqui é literatura, principalmente assim, livros que viraram quadrinhos, tá? Mas também a importância da literatura. Eu cresci, como eu falei no começo, o meu avô era vendedor de livros, né? Foi assim a maior influência que eu tive. Eu era criança ainda também. A minha mãe assinava o Círculo do Livro, né? Eu lembro muito bem, como muitos da minha geração, quando jovem, né? O primeiro livro que me chamou, os primeiros livros que me chamaram a atenção para o gosto da leitura foi aquela coleção Vagalume, né? Eu lembro, o que eu mais lembro são dois: O Mistério dos 5 Estrelas e A Ilha Perdida. Ali me acendeu. No meu caso, o que acendeu o interesse pela leitura nessa fase, né, principal que eu falo de adolescente, de criança para adolescente, né? Foi quando eu comecei a estruturar a leitura na minha cabeça. Quando eu comecei a entender que a leitura, na verdade, tinha tudo a ver com a imaginação, como tem em qualquer coisa, tá? A leitura é o principal, tá? Numa atividade escolar. Então a pessoa que lê, ela consegue, vão criando estruturas mentais, ou seja, vai usando a imaginação. Depois lê outro livro, lê outro, vai criando cada vez mais referências, né? E com essas referências, mais imagens mentais, mais imaginação, né? Isso vale para a criança, para o adolescente e para o adulto. Isso faz com que você vá conhecendo cada vez mais. Então, por isso que questão de imagens, literatura que virou quadrinho, né? Ou livros que viravam quadrinhos, que essa importância da imaginação no conhecimento geral
como disse, independente se for criança, jovem, adulto, é o que me levou também a falar sobre literatura aqui também, tá? Tanto literatura, livros em si, como literatura, livros que viraram quadrinhos, certo? Aqui é o prédio da Editora Abril, que eu já mostrei para vocês. E aqui no site Guia dos Quadrinhos, aqui, ó, da Ebal, né, como eu comentei aqui, ó, a Editora Ebal, Brasil Americana, foi fundada em 45 no Rio de Janeiro por Adolfo Eisen, considerado o pai dos quadrinhos do Brasil. E aqui no site Guia dos Quadrinhos tem algumas publicações aqui da Editora Ebal, né? Então aqui, ó, tem o licenciador ADC Comics, tá, em 1980, 4 histórias da guerra, 4 histórias de guerra, Agente Secreto X9, esse aqui já é de 76, né? Agentes Trigêmeas, 76 a 77, aí Mocinho, tá? Tem muita coisa aqui, ó. Álbum Buck Jones, Buffalo Bill, Zorro, Fantasma, né? E assim por diante, tá? Tem também aqui no Guia dos Quadrinhos. Aliás, aqui é o site principal para pesquisar sobre quadrinhos, né? A RGE. Então já contei para vocês aqui a história da RGE também, né? Pelo menos um resumo. E aqui são os quadrinhos da RGE, que é a Rio Gráfica Editora. Cidade Aberta, Terceira Geração, Agente Secreto, Águia Negra, Sítio do Pica-Pau Amarelo, A Vaca Voadora, Almanaque da Zezé. Então tinha muita coisa, era tudo meio que um teste ainda nessa época, né? E muita coisa que era lançada. Almanaque da Cripta, aí vem Cinderela, Zero, Águia Negra de novo aqui, Anjo, Brucutu, Buffalo Bill e assim por diante, tá? E aqui da Editora Abril, né? Editora Abril eu tenho aqui até 1998, o período que até não, né? Até não tem mais ainda. Só que tem alguns álbuns publicados aqui, ó, tanto antigos como início do século 21 também tem, né? Então, Almanac Disney, Alegria em Quadrinhos, Alice no País das Maravilhas, aqui Aliens, Almanacão de Férias Disney, Turma do Pererê, e assim vai indo, tá? E aí são várias páginas aqui no Guia dos Quadrinhos, mostra bastante coisa. Agora, para terminar, vou mostrar aqui para vocês, ó, tem dois sites, que é o Guia Ebal e o Guia RGE, tá? São sites que estão aí na internet, é só pesquisar, apesar de ser site de scan, né? E não tem aqui, a intenção não é divulgar scan, né, no meu canal, mas são sites aí de quadrinhos que nem são mais publicados há muitos anos, né? Pode ser que venha a ser publicados, tá, alguma coisa. Tem, por exemplo, o Monstro do Pântano já era publicado na Ebal, né? Antes do Alan Moore fazer a versão dele com o roteiro feito por Alan Moore, já tinha o Monstro do Pântano aqui na Ebal, né? Então, um negócio bem interessante. Ainda como outras coisas legais que tinham aqui, ó, super-heróis para colorir, coleção HQ, quer ver? Cadê que eu mostro pra você? Aqui, ó, falando em literatura, Homens do Brasil, aqui tem, ó, Homens do Brasil. Então aqui, ó, Jânio Quadros, Lote, Baluarte da Democracia, Juarez. Teve uma época, né, Getúlio Vargas aqui, que, principalmente na época da ditadura, né, que era meio complicado. Então, uma época que quase que os quadrinhos eram tidos como incômodo, né? Eles incomodavam. Então, porque tinha quadrinho erótico, tinha quadrinho, às vezes da própria Disney, da própria, de outros personagens tal, que incomodavam. Então, para não ter problema, começaram a fazer quadrinhos sobre livros, né? Sobre, deixa eu ver se eu acho dos livros aqui. Quadrinhos, quem foi? Tarzan, Zorro. Tem uma parte aqui que vai falar só disso, né?
de quadrinhos, de livros que viraram quadrinhos, biografias, tem muita coisa aqui, tá? É no guiebal.com. E tem aqui também, faz parte desse guiebal.com, que é o guia RGE, tá? Tem muita coisa aqui também. Como eu falei, a intenção não é divulgar scan, mas para pesquisa ou para ler quadrinhos que não são mais publicados, tem muita coisa aqui, ó, que nem aqui, ó. Belinda, Bang Bang, Aventuras do Anjo, Bionicão, Bolota, Brucutu, Buffalo Bill. Então alguns vão estar tanto no EBAL como no RGE, porque teve essa coisa que eu comentei lá atrás do Adolfo Eisen, que trabalhava no jornal o Globo, né? E aí ele montou a própria editora, depois o Roberto Marinho veio e falou, opa, esse negócio aí é legal. Inclusive até uma coisa interessante, que o Roberto Marinho, até morrer, ele ainda se preocupava com tiras dos jornais, de quadrinhos, né? Porque praticamente ele começou aqui também, Roberto Marinho. Foi o que deu, o que alavancou a Globo foram os quadrinhos, né? Então aqui, ó, a Rio Gráfica Editora, mais conhecida por seu apelido RGE, foi uma das mais importantes editoras de história em quadrinhos do Brasil. Fundada em 30 de maio de 52 por Roberto Marinho, a Rio Gráfica Editora fazia parte das Organizações Globo, mas não podia usar o nome em função de já haver no Brasil uma outra editora com o nome de Globo. Enfim, passou a se chamar Editora Globo quando adquiriu em 1986, a gaúcha Editora Globo, tá? Então, por isso que ela se chamava RGE e não Editora Globo, porque já existia uma Editora Globo e aí, enfim, aí o resto é história, né? Depois o Roberto Marinho conseguiu adquirir a editora. Então aqui também guia RGE, né, que fica dentro desse mesmo site da EBAL, tem muita coisa aqui interessante, tá? Para estudo, para quem quiser aí ter mais conhecimento e ler um pouco dos quadrinhos antigos, tá? E por fim, eu achei esse site aqui, ó, série Clássicos da Literatura em Quadrinhos, é o LEPM, né? lpm.com.br. Tem muita coisa interessante. Como eu falei, tem muito livro. É uma coisa até que não se divulga muito, que eu sempre achei interessante, desde criança, desde jovem. Porque, principalmente o jovem, né? A maioria não é muito chegada em ler, né? Então por que não transformar histórias importantes, como aqui, ó, Caninos Brancos, Robinson Crusoe, A Volta ao Mundo em 80 Dias, Odisseia, Don Quixote e tantas outras, em quadrinhos. A pessoa lê o quadrinho de uma história importante para literatura ocidental, enfim, para conhecimento, e aí depois ela lê o livro, né? A ideia é essa, né? Tanto Jorge Amado, uma vez perguntaram para eles o que ele achava de algumas histórias do Jorge Amado, né, terem transformado em quadrinhos. Ele adorou, ele falou, isso para mim é maravilhoso, ele falou, maravilhoso, né? E inclusive para criar o interesse aí, não só nas histórias, como pela leitura, porque essa que é a ideia. Você lê uma história através de uma outra mídia, que for o quadrinho, para depois ler. É como um livro que vira filme, tá? Se vocês repararem, assim, a maioria das pessoas falam, não, eu gostei muito mais do livro. Mas se a pessoa vê o filme primeiro, depois o livro, ela vai também ter uma referência para comparação, né? Às vezes até para entender melhor depois o livro, e assim por diante, tá? Então tem muita coisa aqui, ó, nesse site LPM aqui. São livros importantes que eles fizeram em modo de quadrinhos aqui, né? E aí, Paz, Os Miseráveis, Viagem ao Centro da Terra, Dom Quixote, Odisseia, A Volta ao Mundo em 80 Dias, assim por diante, tá? Vamos abrir um aqui, se a gente consegue ver. Por exemplo, aqui, ó, Dom Quixote. Ele abre aqui e você tem a opção de ler um trecho aqui. Você quer ler Flipbook ou PDF? Vou por PDF. Ele abre uma página aqui, ó, 7 páginas para você poder dar uma olhada aqui no PDF, tá? E é uma história em quadrinhos. Uma história seria Don Quixote em quadrinhos, né? E todos os outros que eu mostrei para vocês. Tá certo? Então é isso. Vou ficando por aqui.
esse é o meu primeiro vídeo aqui nesse canal sobre quadrinhos. Já deixa o seu like, se inscreva no canal, que vai ter muita coisa interessante aí, tá? Sobre quadrinhos e literatura. Tá certo? É isso aí então, ficando por aqui. Obrigado e até mais.